E você achou que esse canal era pra falar só de filmes e séries do Netflix? Sim, você achava que era um canal patrocinado pelo Netflix? Não é podia, né? Você perdeu o gancho, essa hora que você fala, achou errado, otário. Não vou chamar ninguém de otário, não. Nós vamos falar hoje aqui sobre literatura, sobre outra paixão que nós temos. Sim. Nós não somos leitores compulsivos, desses que leem... Não, a gente é normal, bem normal. Tem gente que faz no YouTube os 10 livros que eu mais gostei e os 10 livros que eu menos gostei neste ano. E pra chegar nessa lista tem que ter lido uns 50 pelo menos, né? Senão, sim. Porque senão vai escolher os 20, né? Os 20 que ele leu no ano. Exato. Então a gente quer dar, baseado na nossa experiência, 5 dicas pra você desenvolver o hábito da leitura. Mas não só isso. Até pra você que gosta muito de ler, mas tá meio devagar aí. Ficar, nossa, esse ano eu quase não li, porque tem tanta série legal, tem tanto filme legal. Então assim, é pra você também retomar o hábito de leitura, né, amor? Exato. E antes de começar, a gente quer abrir o box do Clube Ictus que a gente recebe todo mês aqui em casa. Sim. E a gente vai mostrar pra vocês como é legal ter indicações de peixes grandes também para sua leitura. Todo mês eles enviam pelo menos 2 livros, às vezes vem 3. Às vezes vem 3 e a gente não tem ideia de que livro que é. Não, e a gente vai abrir junto com vocês agora. Sempre vem uma revista explicando da entrevista que aconteceu com o autor e por que ele indicou. Iago Martins é o entrevistado desse mês do Clube Ictus e ele vai dar as indicações aqui. Vamos ver o que ele indicou. De John Piper... Em Busca de Deus. Essa é a indicação do Iago Martins. E nesse mês vieram mais 2 livros. Mais 2. Força na Fraqueza, do D.I. Packer. E Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Olha só... 3 livros do Clube Ictus. Isso aí, os livros não são muito grossos, fora o do John Piper. Cara, olha que bonito que tá a revista desse mês. Ó, toda trabalhada nas cores. Também vem o cartão postal com histórias, seguindo a história bíblica aqui. E o marca-página com uma frase do Iago Martins. Literatura cristã não pode ser a única dieta do homem de Deus. Para você assinar o Clube Ictus, www.clubeictus.com.br. Utilize o cupom IRMÃOS para você ter 10% de desconto no primeiro mês. Então vamos lá, vamos dar as nossas 5 dicas para você desenvolver o seu hábito de leitura. É isso aí. Primeira dica, comece por um assunto que lhe gere mais interesse. Sim, algum assunto que você gosta. Se você gosta, sei lá, de romance, de ficção, ou um livro bem devocional, assim, um livro inspirador, um livro que fala sobre oração, alguma coisa assim. Tente descobrir um assunto de alguma coisa que você gosta. Alguma coisa você deve gostar. Sei lá, deve gostar de música, sei lá, de rock. Você gosta de ficção científica? Separei aqui pra você Isaac Asimov. Nesse livro aqui, Visões de Robô, são vários contos curtos pra você se apaixonar por leitura. Então você não precisa, às vezes, ler um livro inteiro pra criar o hábito de leitura. Pega um livro simples, com contos curtos, pra você aprender um pouquinho mais. Ou aqui, Ricardo Alexandre, Nem Tudo é Música. São 2 livros que ele acabou de lançar. Sim. São pequenos textos, artigos dele. Então você pode separar para ler um por dia e criando o hábito de leitura. Tem muitos livros que são compêndios, assim, que são vários artigos. Não é um livro corridão. Então ele, assim, ele não é muito grande. Por exemplo, tem o último livro que o Paulinho até participou, escreveu esse aqui da Teologia na Era da Internet. São vários capítulozinhos, escrito por várias pessoas. Tem um nome isso, como é que chama? Coletânea. É uma coletânea organizada pelo Pedro Dulce, então você não precisa, tipo, pegar o livro e correr e ler ele todo de uma vez só. Não, são vários artigos pequenininhos. E se você tem interesse por esse livro, ele está disponível na Amazon. O link tá aqui no post. Se você comprar pelo nosso link, a gente ainda ganha comissão, tá bom? Tem o meu pós-fácil aqui e muita gente boa que escreveu esse livro. A gente até fez um unboxing aqui no canal alguns dias atrás. E se você tá com dificuldade para descobrir, assim, qual que é a área que você mais gosta, o que você mais se identificaria lendo e tal, converse com uma pessoa que te conhece muito bem. Alguém que, assim, que te conhece, que conversa com você, que toma um cafezinho dia a dia e fala, eu gostaria de ler um livro. E uma pessoa que gosta de ler também, né? Exato. O que você indica? Isso, o que você indicaria, assim, uma coisa que você acha que eu vou gostar? Eu sempre gosto de comentar com alguém, assim, que eu tô lendo, ou com o Paulinho, ou com uma pessoa que me indicou aquele livro, ou em algum lugar que eu vi, algum clube do livro que eu vi
ouvir aquele livro e tal. Então é muito bom, assim, você ter com quem você contar a história do livro, comentar, porque isso vai te estimulando, sabe, a leitura. É bem legal. Eu queria indicar o Hobbit. A Adri falou, não indica o Hobbit que é muito grande. Não é isso. É difícil de ler. Não, é porque eu falei pra ele, quem não tem o hábito de leitura, quem não está acostumado a ler, quem assim tá tentando se descobrir na paixão pela leitura, o Hobbit não é um bom livro pra começar. Eu acho que é. Por quê? Vou falar por quê. Eu vou falar por quê. Você que já leu o Hobbit, você sabe que ele é todo um mundo criado por Tolkien, Exato. cheio de fantasia, que te amarra de um elementos, jeito, que te envolve, faz mas você olha, querer ler o próximo capítulo. Só no primeiro capítulo tem um monte de música. Não tem tanta música. Tem música, os anões estão cantando música e mais música e música grande. Então, assim, toda a ambientação ela é difícil. Eu gosto. Não é difícil. Eu gosto de Hobbit, eu gosto de Tolkien, mas eu tô falando que pra quem não gosta, não porque, que pra assim, quem não gosta, mas pra quem tá começando agora, ele é muito detalhe. Então às vezes, você pegar um livro com contos curtos pode fazer você não se interessar necessariamente pelo próximo, porque eles são avulsos. Isso pode criar o hábito da leitura, mas talvez não te envolva tanto ao ponto de você querer continuar. Se você pega uma história como essa, ela te amarra. Então, mas é uma história grande. Quem não está acostumado a ler, não vai pegar um livro grande para ler. Enfim, Hobbit não é uma boa indicação. Eu acho que é. Mas vamos lá. Vamos para a segunda dica. Separe um tempo na sua agenda. Você precisa priorizar a leitura. Então, uma frase que algumas pessoas falam, que eu fico, de verdade, magoada, chateada, é assim: nossa, você lê bastante, né, Dri? Que legal. Eu não leio porque eu não tenho tempo. A gente tá super sobrando tempo na agenda. Eu sou, à toa, por isso que eu leio, sabe? Você precisa priorizar. Tem que separar. Tudo que você quer criar um hábito, você precisa separar um tempo pra isso. Você precisa se exercitar? Precisa. Então tem que separar um tempo pra isso. Precisa exercitar o cérebro lendo também? Separe um tempo na agenda pra isso. Às vezes pra você pode funcionar ser a última coisa do dia, aquela leitura antes de dormir. Mas às vezes você sente muito sono antes de dormir. Muito sono. Então você tem que encaixar em um outro horário que fique melhor pra você e você consiga separar. Sei lá, comece com 10 minutos por dia. Depois você vai aumentando. Na hora que você perceber, você já tá lendo meia hora, 40 minutos, uma hora por dia e você conseguiu encaixar isso na agenda. Então, tem que entender uma coisa, que se você não fizer intencionalmente um hábito, um horário pra ler, você não vai ler. Se você esperar sobrar tempo, você não vai ler. Porque a gente, não sei o que a gente faz, o ser humano se enrola todo que nunca sobra tempo pra nada, Exatamente. Né? Pra mim, por exemplo, eu gosto de ler no silêncio. Daí eu gosto de acordar antes de todo mundo, passar meu cafezinho, sentar. Aí eu pego meu livro, enquanto tomo café, como minhas bolachinhas ou pãozinho, eu tô lendo o livro. Ou então eu aproveito pequenos trechos, assim, pequenas coisas que eu sei que eu vou estar sozinha e eu consigo ler. Muito importante quando você for ler o livro, deixar o celular de lado. Eu faço isso. Se eu quero ler, eu vou deixar o celular na sala, vou ler no quarto, pra poder ter um tempo isolado mesmo pra conseguir ler. Porque se o celular tá do lado, ele vibra, apita, sei lá, faz uma coisa, chama a sua atenção, ou mesmo o assunto tá desinteressante, você pega, dá o alt tab, vai pro celular e desconcentra. Então deixa do lado, prioriza tempo na sua agenda para conseguir manter o hábito da leitura. Terceira dica: estabeleça pequenas metas. Isso quer dizer, defina até quando você quer ler aquele livro, quanto você vai ler por dia, sei lá. O que me ajudou bastante foi o literário de irmãos.com. A gente tem um site chamado irmãos.com. Nele tem um podcast chamado Podcast Irmãos.com. Podcast Irmãos.com. Olha só, o site irmãos.com e o podcast Irmãos.com. E dentro do podcast Irmãos.com a gente começou o selo literário, em que a gente durante o mês estabelece a meta de ler um livro e depois comentar sobre ele com os amigos. Inclusive você pode participar lendo o próximo que a gente indicou. Então a gente, por exemplo, já leu O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa das Crônicas de Nárnia, O Peregrino de John Bunyan, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Esse eu gosto muito. Uma Confissão Esse eu gosto muito do também. Tolstói. Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. E acabamos de publicar sobre esse livrinho fininho aqui, Crime e Castigo, do Dostoiévski. E pro próximo mês a gente já definiu o discípulo radical do John Stott. Isso quer dizer, a gente fala para os nossos ouvintes o que a gente vai ler, a gente lê durante aquele mês e no final grava um programa sobre isso. Esse é o meu método para conseguir ler um livro por mês, pelo menos. Eu tenho conseguido até ler alguns paralelamente e tal, mas pelo menos um livro por mês estabelecendo essa meta. Aí eu sei que assim, são 600 páginas de Crime e Castigo. Nesse daqui, exato. A gente definiu 2 meses para ler. Então a gente tinha 60 dias, 10 páginas por dia. Essa era a meta. Se a gente não conseguia ler num dia, tinha que ler um pouquinho mais no outro dia para compensar e tal.
Então, ter metas é legal. Às vezes você quer ser um pouco mais livre com relação a isso, né? Na escola você era obrigado a ler e tinha essa dificuldade, não conseguiu criar o hábito de leitura porque era obrigado. Se pra você isso é um peso, leia sem metas, sem prazo, sem nada, assim, deixa rolar. Mas ter pequenas metas, pra mim, por exemplo, ajuda bastante pra manter o hábito e a disciplina. O perigo de você ler sem meta nenhuma é você desistir, sabe? Encontrar alguma coisa na história que não te atrai e tal, e aí você desistir. Agora com meta você fica, não, hoje pelo menos paguei, igual academia, sabe? Tá pago. Tá pago hoje. Exato. Porque no começo pode ser mas penoso mesmo. Mas também não é pagar desesperado, né? Paguei. No começo pode ser penoso. É verdade. No começo pode ser penoso porque às vezes é difícil, você tá ainda criando o hábito, é aquele exercício que ainda dói o corpo e tal, mas depois vai entrar no ritmo, fica tranquilo. E isso nos leva ao quarto ponto, que é insista um pouco, mesmo que a leitura esteja difícil. Por termos a meta, a gente insiste porque a gente vai ter que ler sobre aquele livro. Sim. Mas às vezes o livro pode parecer penoso e tal, como Crime e Castigo, tem uma barriguinha no meio lá que pode ser um pouquinho difícil de você ultrapassar e tal. Mas se você está querendo criar o hábito, insista, mesmo que esteja difícil, porque depois vai melhorar. Tem algumas séries de TV que são assim, né? Sim, a gente sabe que lá no fim ela vai melhorar, o pessoal já tá falando bem daquela temporada. A segunda temporada de Game of Thrones, nossa! Exato, a de Westworld também. A de Westworld, os 3 capítulos ali do meio. Dá aquela empurradinha e tal, mas você sabe que vai melhorar depois. Principalmente livros clássicos, assim, eles são clássicos por algum motivo. Então vale a pena você insistir, mesmo que esteja difícil, depois a experiência vai valer alguma coisa e eles são clássicos porque fizeram diferença na vida de pessoas e podem fazer diferença na sua vida também. Então insista, mas assim, tem livro que não dá mesmo e tal, você chegou à conclusão que está sendo penoso demais continuar, pesa os prós e os contras e vai para outra leitura melhor. Sim. Teve vários livros que eu comecei também e não fui para frente porque... Primeiro que tinha livro que eu não tava entendendo nada, tinha livro que eu falava, meu, que livro chato. Teve um livro que chamava Jesus, o maior psicólogo que já existiu, uma coisa assim, do Peter Crift. Meu, que viagem! O livro era muito difícil, muito difícil. Pode ter sido interessante para outras pessoas e para ela não foi. Gente, então, vale pesar, assim, vale a pena insistir, forçar um pouquinho, mas também ter a humildade de chegar a um ponto e falar, não tô entendendo nada desse livro, ou eu começo de novo ou eu largo aqui porque eu só tô perdendo tempo. E pra terminar, quinta e última dica, não adie mais, comece hoje, não espere que vai ter um momento que a sua agenda vai se abrir, que você vai ter bastante tempo na sua vida, agora não tenho mais nada pra fazer, eu vou ler alguma coisa. Não, comece hoje, vai lá na sua biblioteca, na sua estante de livros, às vezes tem um livro lá que faz tempo que você tá falando que tá querendo começar, lê pelo menos a introdução hoje, ou lê o prefácio, entende do que se trata aquele livro, pra amanhã você começar a ler de fato e levar adiante esse hábito da leitura. Ou se você não tem ideia, não tem noção de que livro você quer ler, converse com aquela pessoa que fala, aquele livro pode ser legal pra você. Ou então você nos acompanha no literário, entra no nosso Telegram, a gente vai trocando ideia lá, né, amor? É bem legal, é bem interessante. A gente vai falando sobre livros e você também pode assinar o Clube Ictus pra ter essas indicações de peixes grandes para você poder acompanhar também essas literaturas e ler todo mês um livro especial aí. Agora uma dica extra, uma dica de ouro. Por essa você não esperava. Pois é, hein? Ó, tem até um chorinho nesse vídeo aqui. Leia com uma criança. Você quer fazer um mundo melhor? Leia com seus filhos, leia com seus sobrinhos, com seus netos, com qualquer criança que esteja perto de você. Porque desde pequeno que se estabelece o hábito da leitura. Isso é verdade. Se você não estabeleceu, talvez não teve alguém que lesse com você. Talvez você tenha lido só por obrigação e não tenha desenvolvido a paixão pelos livros. Então a gente tem a experiência aqui de casa, de ler desde criança, desde a barriga. Né? Desde quando os bebês estavam na barriga. E vamos deixar claro uma coisa aqui, não necessariamente você lendo com seus filhos desde pequeno, que eles vão gostar de ler. É uma aposta que a gente faz, né, com os meninos. A gente acredita que eles vão gostar de ler porque vocês vão ver. Eu acho bem difícil não gostar. Eu acho bem difícil, porque assim, por todas as experiências que a gente conhece de pessoas que leem com seus seus filhos são amantes de leitura. Eu acho que é algo que você vai inculcando desde criança, ela vai se apaixonando por aquele universo, vai aprendendo, vai querendo ler cada vez mais. É porque assim, eu comecei a ler com as crianças desde a época que eu tava grávida. A gente não sabe se isso é cientificamente comprovado de que funciona, que não funciona. A gente lia em voz alta porque, segundo alguns psicólogos, a criança no ventre já vai se acostumando com o ritmo da leitura. Rítmica e tal. Se é verdade ou não, a gente tava lendo de qualquer forma. A única diferença, assim,
é que enquanto eu estava grávida, eu li em voz alta. Eu continuei lendo os livros que eu estava acostumada a ler. Inclusive, Nárnia, eu li. Verdade. Durante a gravidez. Durante a gravidez. E aí eu começava a ler assim, que esses livros que tinham esses fantochinhos, não, esse sabe? não durante a gravidez, isso com eles pequenininhos, né? Isso é verdade. Aí depois que eles nasceram, desde pequenininho, assim, bebezinho, sentado no meu colo, eu lia assim. Aí eles passavam a mão na vaquinha. Daí eu contava ali a história da vaquinha, fazia com a cabecinha e tal. E aí depois eles pegavam o livro e ficavam folheando, já se acostumando com a questão física do livro. A gente entregava na mão deles, eles ficavam pegando. Aí depois a gente foi lendo, assim, coisas... A série do Urso Benjamin foi muito importante, muito marcante na nossa infância, na infância das crianças, né? Tá todo cheio de fita até adesiva, hoje eles gostam de ler, a gente leu muito, sabia decora. Eles iam completando as frases dos livros. São pequenas histórias, assim, com as imagens. Aí a gente lia. E uma coisa assim, todos os dias a gente estabeleceu na rotina deles, todos os dias ler um livro. E uma coisa assim que a gente tem que mencionar aqui, o Itaú, né, amor? Pois é, como não é patrocinado. Gente, não é patrocinado, mas todo ano a gente preenche o formulário do Itaú e o Itaú manda aqui pra gente o Leia para uma Criança e a gente lê os livros do Itaú também. E a gente tem os livros também da Dani Marques, que são muito bons, assim, indicações de livro para crianças, são muito educativos. E especiais, assim, do coração. Com bastante ilustrado. E assim, tem muitas histórias, a moral, todo livro, né, tem uma moralzinha da história. E esses são bem cristãos, assim, são princípios bíblicos que a gente passa para as crianças. Tem link aqui no vídeo também, se você quiser adquirir. Mesmo a primeira dica que a gente deu para vocês aqui no vídeo, também vale para as crianças. Ver um assunto de interesse que eles tenham, né? Uma paixão que eles gostem e tal, para eles poderem ler. Se é o filme, pega um livro, tem tanto livro de filme, né? Olha esse aqui, Trolls. Eles amaram o filme. A gente foi lá e comprou um livro relacionado que conta a mesma história do filme. E mesmo assim eles curtem bastante ficar folheando. O importante é a criança ter o contato com o livro, né? Folhear e se aventurar e começar a imaginar-se nas aventuras que existem lá. Essas foram as nossas dicas então para você desenvolver o seu hábito de leitura e também dos seus filhos e das crianças que estão perto de você. Se você curtiu, não esqueça de compartilhar, de curtir aqui no vídeo, de mandar para as pessoas que você sabe que também querem desenvolver o hábito de leitura e de deixar nos comentários a sua dica para que as pessoas também desenvolvam o hábito de leitura. Vamos ler mais, Brasil! Vamos aprender mais, vamos crescer juntos. Assine o Clube Ictus, ouça o podcast irmãos.com e acompanhe a gente nas redes sociais também. Exatamente! 2019, o ano da leitura! Aê!